Reforma Apostólica, o programa que o Senhor deu hoje para a Missão Cristã o Calvário, para levar-nos cada dia a uma edificação que leve-nos a expressar a glória dele. E por essa razão, louvamos seu nome por tudo que ele dá para nós, por todo. Também louvamos seu nome por a equipe que está trabalhando para fazer tudo isso possível, que este programa esteja ali com vocês. Também a todos aqueles que estão traduzindo este programa em diferentes línguas para chegar aos diferentes países e regiões. Por isso louvamos seu nome e também por os seus deveres de casa que enviam para nós, que são de edificação, para explicar ainda muito melhor tudo o que Deus quer que nós falemos. Hoje vou estar falando de algo muito importante, porque ele vai nos levar para receber essa transformação. Algo que ele falou para nós já tempo atrás, mas que provavelmente a gente não entendeu, não fez corretamente, que a gente provavelmente não entendeu com essa atitude, mas ele quer levar-nos a entender em verdade, porque ele deseja olhar esse resultado de nós, de tudo que ele tem dado para nós. Este é o tempo para identificar o tempo onde estamos vivendo. Na segunda-feira passada, como profeta César, falamos como Neemias foi preparado diante do rei. Ele chegou já preparado, porque ele já era um esperto diante do rei, trabalhando para ele. Ele já era profissional, preparado em todas as áreas. Não somente inteligência, mas também seu estilo de vida, como ele falava, como ele fazia uso de todas as coisas, como ele, com essa atitude, sempre fazia tudo para o rei. Lá ele mostrou todas essas capacidades e habilidades que aprendeu nesse tempo. Mas depois o Senhor leva ele para edificar. E lá é onde ele faz uso do que ele tinha. Falando da palavra que já tivemos ensinando anteriormente, expressar tudo o que Deus deu para ele e o que aprendeu lá no palácio do rei. Essa firmeza, madurez, honra. Fala para nós tudo o que ele viveu nesse tempo, porque nesse tempo já não foi prova, já foi uma tentação. Quando já mudamos da etapa da preparação, então é lá onde somos provados, é para nós conhecer o que temos dentro de nosso coração. Por exemplo, quando fala para o povo do Israel, eu levei vocês para o deserto para que conheçam o que tem no seu coração. Quem são vocês? Mas no tempo da execução, esse tempo da expressão, já não é somente para ser provados, já é para mostrar e revelar o que temos aprendido e o que temos em Cristo. O que o Espírito Santo fez na nossa vida. E o que nós deixamos que Ele transforme em nós, toda essa madurez, tudo que a gente está fazendo. Isso foi o que vimos no Jesus Cristo, quando Ele foi preparado. Por isso Ele falou, este é meu Filho amado, aquele que me faz feliz. Ele não fez nenhum milagre, mas o Pai estava muito feliz com ele. Ele estava aprovado por o Pai. Todo esse comportamento, a sua madurez, a sua conduta, como ele olhava o Pai em tudo o que ele fazia. Em qualquer outra coisa, ele sempre deu prioridade ao Pai, ao que o Pai falava,
Por isso o pai falava, este é meu filho, aquele que eu amo. E depois também fala, no tempo da transfiguração, fala uma vez mais, este é meu filho, ouçam ele, aquele que eu amo. Então já não somente estava falando da sua forma de vida, nesse momento já estava falando da expressão dele. Desde esse momento que recebeu essa tentação, que foi batizado, depois tentado, depois já é não somente provado, mas também é tentado. A prova é para que nós conheçamos quem somos, o crescimento que estamos recebendo ou o que estamos fazendo. Mas já depois a tentação é uma provocação. Se você é filho de Deus, isso foi o que falou o inimigo para Jesus, ele não estava afirmando, ele estava perguntando para ele, para que ele ficara com essa confusão e falar assim, eu vou mostrar para ele que sou o filho de Deus. Quando fala para ele que tornar as pedras no pau, tudo isso foi provocação para tentar que Jesus ficara confundido. Isso foi a tentação, provocar ele para que ele fizesse uso do poder, porque o que o inimigo estava o que o inimigo estava tentando era que Jesus Cristo fizesse o que ele estava pedindo para ele. Então, todo tempo de expressão já não é somente prova, mas já é tentação para fazer de nós e para levar-nos a expressar tudo o que nós já entendimos e tudo o que estamos agora vivendo e expressando em Cristo. Com o exemplo do Neemias, uma vez mais, lá no palácio do rei, fazendo todas as coisas com uma forma profissional, de uma forma material. Depois do que Deus leva ele para edificar não somente as muralhas, mas também a cultura do povo, porque se algo ele fez foi derribar uma cultura de conformidade. Então não foi somente a edificação das muralhas, mas foi também fazer uma edificação deles como pessoas. Sua identidade como povo de Deus, a sua vida, e entender que se a gente tem Deus é para que nós expressemos Deus e façamos tudo o que Ele disser em todas as coisas. Mas depois, nesse momento, quando vemos a Neemias sendo atacado por um Sambalate, por um Tobias, já não foi por uma prova, já foi uma tentação, uma provocação. Eles estavam amedrontando eles, para quê? Para que eles pararam a obra de Deus, tentando amedrontar eles. Isso é uma provocação. Então já não foi prova, já foi mostrar, Neemias, para mostrar o caráter, o que Deus já tinha preparado nele no palácio do rei. Então, essas 12 etapas a gente tem que entender, porque muitas ocasiões acreditamos que já no tempo da execução é uma prova. Porque se as tentações estão chegando para nós, porque já não é tempo da prova, já é tempo de fazer as coisas. Por exemplo, quando há as Olimpíadas, somente falando como um exemplo, as pessoas se preparam para avançar de uma etapa para a seguinte etapa. E depois as pessoas falam, essa pessoa já tem capacidade de ir para as Olimpíadas. Então lá eles já não estão falando de que ele tem que continuar preparando-se, já estão falando de que ele tem que mostrar no tempo da competência que ele é e tem essa capacidade, o que ele tem, quais são os logros que ele tem. Então, nesse tempo já não vai provar, já vai mostrar o que ele é.
E todos aqueles que foram eliminados mostraram que não tiveram essa preparação exata. Aqueles que são eliminados mostram o que eles são também. Então, nesse tempo já é para mostrar o que a gente já aprendeu, já entendeu. Essa capacidade que a gente já tem. Como então entendemos já o êxito de atingir o objetivo de Deus em nós? Assim é como a gente tem que entender. O capítulo que hoje Missão Cristã Calvário já está vivendo, que já não é somente o tempo de preparação, já é um tempo da execução, já é um tempo onde ela está esperando resultados e frutos, assim como a árvore da higueira já não estava esperando quanto a árvore ia acrescentar, mas já estava esperando o fruto. Esse é o tempo da expressão de tudo aquilo que Ele já deu, já falou para nós, a expressão de tudo aquilo que Ele já preparou em nós, que já ensinou para nós, que temos a sua semente, a capacidade dele, mas que provavelmente não temos entendido nem usado, porque acreditamos que não temos essa capacidade como aquele que foi dado para ele uma moeda e fala, eu tive medo e não fiz, como você dizer. Ele tinha capacidade, ele tinha todas as coisas, mas não fiz uso disso. Esse já não é o tempo de que temos com medo mostrando isso, já é o tempo onde temos que mostrar o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, a glória de Jesus Cristo sendo manifesto em nós e através de nós. Então, quando entendemos muito bem esse tempo, já a gente não vai estar brincando a ser filhos de Deus. Já estamos caminhando a uma realidade, vivendo uma realidade com madurez, com um entendimento exato de nosso compromisso e responsabilidade. Esse foi o problema das igrejas. Elas não soubessem entender, não entenderam a capacidade que Deus deu para elas. Por isso viveram vidas, como já ensinamos, vidas na mediocridade, que somente fizeram uma parte, mas não completamente. A mediocridade é somente fazer as coisas uma parte, mas não completamente. É quando eu começo algo, mas não termino isso. Por exemplo, 3 coisas muito importantes que a mediocridade, que são evidentes de que é mediocridade, que mostram quando uma pessoa é medíocre. A primeira é o medo. Como essa pessoa falou no exemplo, eu tive medo, por isso não fiz. Por que por medo? Quantas pessoas por medo não fazem as coisas? E o que o inimigo sempre tenta fazer, como Neemias falou, tentam amedrontar nós, estão tentando de que nós sentamos medo. Para quê? Para parar a obra. O segundo ponto é a conformidade. Isso é. E a terceira é a falta de crescimento. Isso é como a mediocridade é evidente, o medo, conformidade, falta de crescimento. Isso é o que vemos nas igrejas. Por exemplo, no Apocalipse, fala da igreja do dos Éfesos, que fala que como eles deixaram seu primeiro amor. Vocês são muito bons trabalham muito, conheço o seu trabalho, conheço suas obras, conheço tudo o que você fez, mas deixou e olvidou o seu primeiro amor. E na linguagem original das Escrituras, não fala do primeiro amor, fala do melhor amor, a prioridade, o valor, a importância do que a gente tem que fazer. A mediocridade pelo medo, e a gente fala, não, assim tá bem, isso tá bom, não tenho que fazer mais, assim eu sou feliz, assim
Deus é bom com nós, somos felizes assim. E a falta de crescimento também está lá. Que não são maduros, não continuam acrescentando, madurando. Estamos como aquelas que tentam, mas não têm esse resultado exato como Deus quiser. Tentam e tentam, mas não conseguem. Quantos pastores, quantos mestres, quantas igrejas, quantos maridos, mulheres, trabalhadores e muitos mais exemplos estão vivendo assim com falta de crescimento e mediocridade, por essa mediocridade que estão vivendo. E vamos também explicar assim do que como é que a gente pode continuar madurando e tirar de meio esse medo e essa conformidade e essa mediocridade. Há algo muito importante que é parte da mediocridade, porque a mediocridade é não dar honra a Deus, é não fazer com exatitude o que Deus quiser que eu faça. A mediocridade é fazer o que eu quiser e o que eu acho que é certo, mas não fazer o que Deus fala e da forma como Ele fala. Então é muito importante que entendamos como é que o Senhor está levando nós para já não viver assim. Vamos juntos ver o que aconteceu com Moisés no livro dos Números 29. Como é que Deus fala para ele que tem que enviar os espias para reconhecer a terra? As escrituras falam que ele enviou eles lá, Números, vamos ler juntos. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Vamos juntos ver isso? Então, ele fez como ele ordenou para ele. A gente pode falar, não, estou fazendo como ele ordena, seus mandatos, tudo que ele fala para mim, assim com a mesma forma de Cristo, como é seu desenho e a palavra de Deus. Podemos estar falando assim. Mas vamos agora no verso 11 do Números 20. Isso é o que em muitas ocasiões acontece nas igrejas. Moisés levantou a mão e feriu a roca 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. O que aconteceu lá, no verso que limos anteriormente, fala que ele fez tudo o que Deus ordenou. Isso está bom. Mas olha, depois ele começa a fazer as coisas como ele quiser, com a forma das tradições do passado. No passado eu fiz assim, agora eu vou fazer também assim. Isso é mediocridade. Quantas ocasiões você fica assim com mediocridade? Estou fazendo o que Deus quiser. Sim, mas o que está fazendo agora é conforme seu passado, que já não é assim como Deus está falando agora. Isso é mediocridade. Por quê? Porque muitas ocasiões faz as coisas assim, mas depois já não. As escrituras falam do homem com doble ânimo. Também fala da igreja do Efésios que foi levada por todo vento de doutrina, levada por tradições. Quantas ocasiões assim acontece com nós que estamos sendo levados por diferentes ideologias e não maduramos? Por quê? Porque acreditamos que porque a gente fez uma coisa boa, já tudo está bom. Não, a igreja dos Efésios tinha milagres, trabalharam, fizeram muitas boas obras, mas não entenderam como fazer tudo com essa atitude, porque deixaram seu melhor amor, seu primeiro amor. E depois vamos explicar mais o que é isso. Mas vamos ver o que fala aí. E qual é importante, então, é o que no livro do Tiago, capítulo 1, que também é muito importante, essa pessoa que não é confiável, que não pode ser confiável. O que acontece com essas pessoas que vivem na mediocridade, que não maduram?
me deixa falar para você que se você não madura, se você não está recebendo seus resultados, essas bênçãos de Deus, se seu ministério não acrescenta, não é por uma casualidade, não é porque é a culpa de alguém mais, não, é por uma razão. E aí, Tiago fala para nós, olha o que fala aí, no Tiago 1, capítulo 7 e no verso 8. As pessoas que não são confiáveis, olha lá, as pessoas que não são confiáveis ou capazes de tomar boas decisões não receberão nada do Senhor. Então, olha, porque você não tem recebido nada? Não somente como igreja, como templo, como congregação, como ministério, não. Fala também como marido, como trabalhador na sua emprega. Não receberão nada do Senhor. Fala aí por quê? Porque não é confiável, porque não é capaz de tomar boas decisões. Como Moisés, ele fez bom, mas depois fez como ele quiser. E depois, olhe no verso 12, números 20. Mas o Senhor disse a Moisés, por quê? Por que? Fala aí, porque ele fez isso, porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Com palavras diferentes, estava falando aí que porque você não deu honra para mim, não santificou meu nome. E também quero falar disso, dias de hoje. Não somente da santificação, mas da honra. Porque não somos pessoas maduras? Porque não recebemos esses resultados, esses frutos? Porque não vemos esses grupos de comunhão nas casas acrescentando? Por quê? Porque não estamos dando honra a Deus. Porque Ele não dá nada. Ele não vai dar suas riquezas, sua grandeza, seu poder em alguém que não é confiável. Em alguém que não dá honra para Ele. Por isso, no livro do 1 do Samuel, capítulo 2, verso 30, fala esta verdade, que a gente tem que entender sobre como a gente tem que viver. No 1 do Samuel 2:30, e assim fala aqui, porque fala da honra, olha, porque honrarei aqueles que me honram. Olha então, porque honrarei aqueles que me honram. Quando a gente não dá honra para Ele, desonra Ele, não. Quando a gente já caiu na conformidade, na mediocridade e começamos a fazer as coisas como nós acreditamos que tem que ser feitas, mas não na forma de Deus. Como Moisés, que tocou a pedra quando Deus falou, fale para ela. Então ele não deu honra a Deus, porque ele fez as coisas diferentes, assim como Tiago. Deus não deu para Moisés o que ele falou, por isso ele não deixou entrar na terra da promessa a ele, porque honrar a Deus leva você ao seguinte nível. Honrar a Deus dá prosperidade para você, mas quando você não dá honra, faz de você perder tudo que Deus prometeu. Não porque ele é mentiroso ou porque não é responsável, é porque você e eu não temos honrado ele, porque ele somente dá honra para aqueles que dão honra a ele. Ele vai dar honra àqueles que dão honra para ele. O que é a honra? É dar o primeiro lugar para ele, o melhor lugar para ele. Dar honra é dar o principal para ele. Honra é dar para ele o mais importante a ele.
é dar para Ele tudo. Quando eu entendo que tudo que eu sou e tudo que eu tenho é para Ele, como como fala nas Escrituras, me dai, meu filho, todo o seu coração. Não fala de uma parte do coração, fala do todo o coração. Eu lembro que numa ocasião eu estava pregando numa das congregações já há muitos anos atrás, e eu estava dizendo a eles, eu quero dizer alguma coisa para vocês. Deus não está pedindo muito. Deus não está pedindo muito. Ele não pede muito. E muitos irmãos começaram a falar e Deus, é fácil viver assim. Estavam falando eles, vamos. Mas depois falei, Deus está requerendo tudo. Porque dar honra para Deus não é somente respeito. A Escritura ensina para nós aqui, no livro dos Romanos, capítulo 3, verso 7, a diferença do respeito e da honra. Respeito também é honra, mas é diferente, não é tudo. Olha o que fala aqui. Respeito e também honra, que são duas coisas, não é somente uma. Olha, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito. Então, olha que está falando do respeito, mas também a quem honra, honra. Então, fala do respeito, mas também fala da honra. Então, honra não somente respeito. Se tem respeito, mas não é tudo. Honra é dar valor, é dar tempo, importância, é dar tudo o que a gente é para Ele. Por isso fala que Ele dá honra a todos que dão honra para Ele. Então, aquele que não dá honra para Ele, então está desonrando Ele. Por isso, para Moisés falou para ele, não vai ir à terra da promessa. Porque como Tiago fala, aquele que não é confiável não vai dar, não receberá nada do Senhor. Porque o Senhor não vai dar nada para aqueles que não são confiáveis. Para aqueles que não falam aí, que não têm capacidade de tomar boas decisões. Ou com palavras diferentes, aquele que vive na mediocridade, o Senhor não vai dar nada. Por isso, aquele que não tive esse resultado nas Escrituras, que não tive essa reprodução do que Deus deu para ele tira dele e dá para aquele que se tinha o resultado, dá mais para ele. O mundo, o dia de hoje, ensina para nós para ser medíocres e ajudar aquele que não tem nada. Se vamos dar para ele tudo. Se o dia de hoje Jesus estivesse aqui, neste tempo, vivendo aqui, morando conosco neste tempo, e falara, tire daquele que não tem, mas que não tem nada, porque não é responsável, e dei para aquele que sim tem, porque é responsável, provavelmente o mundo tivesse falado muito ruim de Jesus. Então essa pessoa deu prioridade à mediocridade, que é fazer o que Deus ensinou para ele, que era ser uma pessoa produtiva. Hoje o sistema do mundo está levando as igrejas a viver uma vida de mediocridade. Não, você pode fazer o que você quiser, o que seu coração quiser, o que você acredita que é melhor. Isso é a escola do mundo. Um exemplo. Se Jonás tivesse seguido o que seu coração estava falando para ele, e
certamente isso aconteceu com ele, porque ele foi para um lugar diferente, não para onde Deus estava enviando ele. O que aconteceu lá, ele não deu honra para o Senhor, ele não deu respeito, por isso ele trabalha com ele. E depois, já com o tempo, então, ele leva Jonas a Nínive. Então, ele deixou-se levar pelo seu coração, porque as escrituras falam que o coração é enganoso, mas o mundo fala, faça o que o seu coração disser, mas as escrituras falam, faça o que Deus disser. Por isso ele é o Senhor, e não somente é o Senhor dentro do templo, ou somente como congregação, mas como igreja, porque somos igrejas, nós somos igreja. Como corpo de Cristo, ele é a cabeça de todas as coisas. E é por isso que a gente tem que reconhecer e dar honra para ele. Quando eu não dou honra, então eu estou desonrando ele. Por exemplo, a igreja dos Gálatas começaram no Espírito. E em muitas ocasiões a gente fala, não estou bom, estou fazendo as coisas no Espírito. Mas depois a igreja dos Gálatas não identificaram em que momento o mundo já estava dirigindo a igreja. Quando falamos da carne, das obras da carne, estamos falando da mediocridade. Não está falando das pessoas do mundo, estava falando da igreja. Lá Pablo estava falando uma igreja de pessoas cristãs que tinham a semente de Deus, mas vivendo como os gentios, como o sistema do mundo. Isso é uma pessoa carnal. Hoje é uma pessoa medíocre. Uma pessoa que vive como criança, que atua, que faz as coisas como criança, pensando como criança, vivendo como criança, sem responsabilidade, nem visão, nem compromisso, nem ações. Lá é onde a gente já fica com conformidade, que já vive mediocridade e é feliz com o pouquinho que tem. É por isso muito importante que nós entendamos essa realidade do que Deus está ensinando para nós e como o sistema do mundo está nos levando para essa vida da mediocridade. E todo mundo fala, não faça isso, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Em quantas ocasiões o mundo fala assim de nós como Sanballat, Tobias, como ele falava para Neemias, não, ele não vai conseguir edificar as muralhas, com palavras diferentes, eles falaram, você não vai conseguir, e sempre levavam e atacavam seus sentimentos, mas ele estava firme porque ele aprendeu para não ser mediocre, mas para expressar essa atitude, a madurez, o que o Senhor tinha dito para ele para fazer. Esse é um ponto importante, ele deu honra para Deus. Deus falou para ele que fora para lá para edificar, e ele não parou essa obra com as distrações, com as palavras, como o inimigo tentou parar ele. Ele não parou, por isso ele deu honra para Deus, deu mais honra para Deus. Em quantas ocasiões a gente dá honra para os nossos inimigos e não para Deus? Quando eu escuto essas intimidações, quando eu ouço aquele mentiroso, quando eu ouço o sistema do mundo, quando eu ouço todo aquilo que está falando algo diferente da palavra de Deus, isso quer dizer que estou dando honra para eles e não para Deus. Lembre-se que a palavra fala, a Jacó eu amei, mas aquele Isaú eu aborreci. Mas por quê? Porque ele menospreziou, não deu valor à primogenitura, não deu honra àquilo que Deus deu para ele. Ele não deu honra a Deus quando fez isso. Não deu valor àquela primogenitura. Quantos pastores não maduram porque não estão honrando Deus?
Não, se eu louvo, apóstolo, eu prego. Sim, Moisés também fez isso, mas depois desonrou Deus. E quando estamos fazendo assim, sim, uma parte sim fazemos, mas a outra parte já estamos fazendo as coisas como nós quisemos. Lembra-se que quando o Senhor fala para Laodiceia, está falando para uma igreja, não estava falando para os gentios, estava falando para uma igreja. E fala que essa igreja, fala aí, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E depois fala, por isso eu vou vomitá-lo. Olha isso. Vomitá-lo é rejeitar. Então, temos que entender que aquele que é medíocre, Deus vomita ele. Olhe tudo que Moisés fez pelo povo de Israel. Ele ensinou, ele pregou, ele ensinou do como em uma ocasião, um irmão falou para mim, isso é injustiça que Deus fez com Moisés, porque ele foi um homem maravilhoso. Isso foi injusto. É porque Deus é justo. Eu dou honra àquele que dá honra para mim. Ele não pode deixar essa justiça somente porque Moisés foi bom em algumas coisas. Ele é justo, ele vai dar honra àquele que dá honra para ele. E nesse momento nesse momento Moisés não deu honra, não santificou Deus, porque ele não obedeceu com essa atitude. Olha, então que importante. Quantos pastores, apóstolos, mestres não estão acrescentando, não estão madurando porque não estão dando honra a Deus como Ele quiser. Essa conformidade que a igreja não acrescenta, que continuam sendo o mesmo número de pessoas por muitos anos, os grupos não maduram e falam isso que o inimigo, isso que o pastor, isso que aqueles, o mestre que ensina não é bom, e sempre estamos culpando as demais pessoas, quando a realidade é que a gente não está honrando Deus. Então, não dar honra a Deus leva você para não atingir o que Deus tem para você e que já falou para você. Mas a honra abençoa você, leva você a atingir todas as promessas de Deus, porque eu vou dar honra àqueles que dão honra para mim. Olha então, quão importante. Por exemplo, no livro do 1 do Samuel vamos falar mais exemplos do que é a honra. O que Deus falou para Eli, porque ele tirou ele de ser essa pessoa que estava responsável do templo. Por quê? Olha então o que Deus fala para ele, porque ele é justo, ele não é mentiroso, ele não é responsável, não. Foi Eli, o que aconteceu lá? Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada. E você que honra os seus filhos mais do que a mim. Está falando da honra, porque eles engordam com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, qual foi a razão do que o Senhor tirou ele do ministério e que não deu para ele as promessas? Aunque ele foi um sacerdote que Deus estabeleceu com anterioridade, o que acontece? Por quê? Porque ele deu mais honra para seus filhos. Quando você dá mais honra ao seu trabalho, à sua mulher, quando damos mais honra à nossa vida pessoal, quando há uma paixão que não deixa nós honrar Deus, isso é perigoso, porque Deus pode tirar nós e não dar para nós, e a gente não recebe essas benções. Então
preciso de que nós temos honra a Deus. No exemplo que a gente encontramos no livro do Malaquias, desde o capítulo 1, começa a falar de como eles não deram honra para ele. Você não deu honra para mim, fala com seus presentes, com seus sacrifícios. Porque todo o tempo que eles ofereceram um animal como sacrifício, eles sempre procuravam aquilo que não estava com saúde. Todos os animais que ficavam doentes, esses eram aquelas que eram ofertas para Deus, e Deus fala, isso não está dando honra para mim. E olha, eles ainda assim perguntaram para o Senhor, por que fala que nós não damos honra? Porque a gente não honrou o que está falando. E o Senhor fala, porque vocês ofereceram para mim aquele animal doente, o que já não tem valor, o que você já não quiser, isso é o que estão oferecendo para mim. Um povo que não estava honrando Deus, não estavam apresentando diante dele o melhor, e isso é desonra. Muitos irmãos, quando é tempo de dar as ofertas, procuram dar aqueles bilhetes que já estão rotos, que já estão velhos, que eles já não querem usar. Então, isso não é dar honra. Também a falta de preparação. Quando na igreja, quando nos congressos, damos as ofertas, e em muitas ocasiões acontece que o pastor ou a mulher do pastor ou o mestre ou qualquer pessoa estão aí procurando que alguém dê para eles prestado para dar oferta, porque eles não levam dinheiro. Então estão dando dinheiro que não é deles, ofertando dinheiro que não é deles. Então toda essa falta de preparação. Mas as pessoas acreditam e falam, sim, é o dia, uma quantidade, uma oferta. Sim, glória a Deus. Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, ele não ofertou. Isso não é dar honra a Deus, porque ele não tinha essa preparação para dar a Deus o que era dele. E a falta de preparação também é mediocridade. O Senhor está tirando de nós a mediocridade, porque isso é não dar honra a Deus, e Ele somente dá honra àqueles que dão honra. Aqueles que são confiáveis, dá para eles as promessas, mas aqueles que não são, não recebem nada. Aqueles que não são confiáveis não recebem nada de Deus. Porque a igreja do Efésios perderam o primeiro amor, o melhor amor. O melhor amor. Por quê? Porque não estavam dando o melhor para ele. Por isso eles estavam sendo levados por todo o vento de doutrina, como crianças. Acreditavam tudo. E nos Hebreus também fala de que eles continuavam atuando como crianças e que as ensinanças somente eram para pessoas maduras, para aqueles que estão honrando Deus. Olhe, mas o alimento sólido, no Hebreus 5:14 fala, é para os maduros cujos sentidos espirituais percebem as coisas celestiais. E eles foram adequadamente treinados pelo que experimentaram para emergir com a compreensão da diferença entre o que é verdadeiramente excelente e o que é mau e prejudicial. Olha a diferença entre o que é verdadeiramente excelente e o que é mau.
Somente o que é excelente dá honra a Deus. Me deixa falar para você que eu cresci numa cultura onde as pessoas ensinaram para mim obediência, tudo que é bom e tudo que é mau. E isso sempre pregaram. E isso sempre, o problema é que sempre pregamos somente isso e temos falhado com isso. Fale para mim quantas ocasiões você tem ouvido uma mensagem que fale da honra. Em ocasiões, por exemplo, na minha casa sempre ensinaram para mim o que era bom e o que era mau. Mas nunca ensinaram-me o que é honra. Na escola, por exemplo, quando ensinaram você que tem que honrar? Na família, na empresa, no seu trabalho, quando ensinaram você o que é honra? Quando o Senhor fala tantas ocasiões da honra, 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 porque eu dou honra àqueles que me dão honra. Então é preciso que a revelação da honra, o dia de hoje, ensinemos e entendamos isso juntos e que não somente entendamos o que é mal e o que é bom, mas que entendamos o que é excelente, porque somente o excelente pode dar honra a Deus. Aquilo que é excelente é o que dá glória a Deus. Assim como vemos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde o rei vem e prova elas e tenta elas. E através dos governadores que levaram essas mentiras delas e fazem que o rei construa uma estátua de ouro para ser louvada. Olha o que fala aí no Daniel 3:12. O rei fala para elas o que elas tinham que fazer. Porque lá começa o rei para falar para elas. Vamos juntos ler o que fala aí. Porque no momento o rei fala para elas, vocês não deram honra para meu Deus que eu construí. Há uns homens judeus que o Senhor, o rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, o rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem do ouro que o Senhor levantou. Vamos ao verso 14. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não prestam culto aos meus deuses. Olhe. Então, nesse momento, eles já não foram provados. Nesse momento, já foram eles tentados. Foram provocados, amedrontados. Olhe o que Nabucodonosor disse para eles. A tentação sempre vai ir dirigida ao ego. Vamos então, o que aconteceu lá, vamos ver. O que Nabucodonosor disse. Lhes disse Sadraque, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei. E depois fala para eles que se elas fizeram isso, ele pode salvar eles da morte. Oferece isso. Mas olhe a resposta deles no verso 28. Olhe, porque esse é alguém que dá honra a Deus e que não deixa, não ouve a tentação. Olha o que fala aí no verso 28. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, eles foram confiáveis.
Aqueles que confiam nele recebem tudo. Aqueles que não são confiáveis não recebem nada. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Olhe, não deixaram ser amedrentados, preferindo entregar o seu corpo antes que servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. O que foi isso então? Isso é honra, porque eles deram valor. Quem era Deus nesse momento para eles? O mesmo rei fala para eles, eles confiaram nele, no seu Deus, que preferiram entregar seu corpo e morrer. Olha isso, o rei falou isso. O que eles estavam fazendo lá? Eles não deixaram, não caíram na tentação. Eles deram para conhecer, eles mostraram, revelaram que eles eram confiáveis, que eles confiavam nele. Eles mostraram que mais importante que as suas vidas, Deus estava primeiro, era prioridade. Qualquer outra pessoa provavelmente pudesse ter falado: nesta ocasião eu vou adorar seu Deus e depois eu vou oro e eu falo para o Senhor que me perdoa, Senhor, porque nesse momento eu não queria morrer, Senhor. Mas isso não é fazer com essa atitude que Deus fala. Mas quando a gente obedece e confia nele, é da honra. Quantas ocasiões a gente vive assim e cai nas tentações que o sistema do mundo oferece, que acreditamos que são negociáveis, mas tudo que vem de Deus não é negociável. Jesus não acreditou nada do que o inimigo falou. Ele nem falou com ele. Ele não negociou com o inimigo. Ele permaneceu maduro, que confiava em Deus, expressando a genética do Pai, e ele mostrou a grandeza do Pai em todas as coisas. Mas depois, o que foi o que o rei fez? Lá no verso 30, o que fala lá? Porque Deus dá honra àqueles que honram nele. Vamos ver o que aconteceu depois no verso 30. O que foi o que Nabucodonosor fez? Então o rei fez, olha, o que fez o rei? Ele fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele fez prosperar. É porque Deus dá honra àqueles que dão honra. Porque seu ministério. Porque Deus não faz prosperar você no lugar onde você está administrando como pastor. Porque lá no grupo que você está ensinando não prospera. Porque seu trabalho não prospera. Porque não está honrando Deus. Porque você não está honrando Deus em todas as coisas. E lá é onde Deus quer que nós mudemos essas atitudes. Assim como Jesus Cristo, no Apocalipse 5:11, o que fala lá para nós? Que ele recebeu, por quê? Porque ele primeiramente deu. Apocalipse 5:11 fala: eu vi uma vez de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões e milhares de milhares. Por isso eu acredito que a igreja do Jesus Cristo vai cumprir o propósito de Deus. Porque não está falando de alguns discípulos, está falando de milhões e milhares de milhares. E que fala no verso 12:
proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno, digno, louvado seja o seu nome, de que de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e olhe, a honra, a glória e o louvor. Fala da honra, ele é digno de receber a honra. Por quê? Porque Jesus deu honra ao Pai. Ele soube como dar honra e dar valor ao Pai, respeitou ao Pai. Ele deu valor, deu prioridade, deu o melhor para o Pai, deu tudo. Eu não posso fazer nada pela minha conta, somente o que o Pai ensina para mim, fala para mim, o que eu vejo do Pai. Essa atitude, isso não é somente respeito, isso é honra. Isso é dar honra para Deus. E por isso lá fala que ele é digno, agora é digno. Por quê? Porque ele primeiramente respeitou, deu honra, deu valor, o mais importante. A Escritura também ensina para nós, por exemplo, o exemplo do Lázaro no João, capítulo 2, verso 2. E acho que é muito importante que nós entendamos isso, porque quantas pessoas que já foram ressuscitadas em Cristo, quantas pessoas que já nasceram de novo no batismo acreditam que já está tudo bom e que eles não têm que fazer nada mais. Mas, e não estou dizendo que eles têm que agora somente viver para servir Deus e deixar seus trabalhos, não fazer outra coisa, mas que pregar o Evangelho. Não, não estou dizendo isso. Na segunda-feira passada eu expliquei como Paulo fez todo o seu ministério, mas também trabalhava. Foi responsável em todas as coisas. Então, ele foi apóstolo e deu valor a tudo com responsabilidade. Assim também como David, ele era rei, mas também a Escritura fala no livro dos Atos, capítulo 2, que ele foi profeta. Ele não ficou confundido de ser profeta e preferiu ser rei ou preferiu ser profeta do que rei. Não, ele entendeu. E também fala que ele tinha 11 empregas, porque as escrituras falam que ele tinha 11 administradores. Então ele não somente foi rei, mas também foi responsável de ser um profeta. Então ele deu valor às coisas. Deu valor sempre e deu prioridade ao Senhor. Por exemplo, também fala de como todo dia e toda noite a sua lei, eu medito na sua lei. Então, ele não sonhava com nenhuma coisa fora do reino. Ele sempre estava constantemente pensando nas coisas de Deus. Sempre dando prioridade para Deus. Mas também sendo responsável das empregas e do reino. Algumas pessoas já não estão focadas. Por exemplo, algumas pessoas começam suas empregas e já não estão focadas no ministério. Então temos que dar prioridade, porque ele é o primeiro nas coisas. Temos que dar o melhor para Deus. David, assim, ele soube como dar valor e honra a Deus. E a sua palavra todo dia é minha meditação. Mas não deixou de ser responsável no templo. Fala no Salmo 27 que todos os dias ele tentava estar na casa de Deus para contemplar a sua maravilhosa presença.
Algumas pessoas, quando já começam a sua emprega, ou quando já estão trabalhando, ou na universidade, eles já esquecem o propósito de Deus, esquecem todo o serviço de Deus. Mas olha, David, ele foi responsável como rei, foi responsável como profeta, foi responsável como pai, mas e sempre deu prioridade a Deus. Isso é dar honra a Deus. Muitas pessoas falam, não tenho tempo. Não, você não tem ordem. Isso é diferente. A mediocridade, a origem da mediocridade é o desordem. Mas David sempre soube como ordenar as coisas, porque ele soube quem era a prioridade em todas as coisas. Esse ponto é muito importante. Aquele que Deus está nos levando. E esse é um capítulo que a missão Cristão Cabral está vivendo agora, porque é o tempo onde agora a gente tem que dar honra a Jesus Cristo, onde temos que dar honra ao Espírito Santo e ao Pai, através de uma exatitude de fazer as coisas com exatitude, com a mesma forma, a seu desenho, seu plano e seu propósito. E assim também, falando desse exemplo aqui, como Lázaro, já ressuscitado, aqui no capítulo 12. Assim, em muitas ocasiões acontece assim como com Lázaro. Assim, há muitos mestres, muitos pastores, muitos trabalhadores prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Quantos pastores permanecem assim sentados? Quando eles têm que estar servindo Deus? Quantos discipuladores, quantos mestres estão sentados? Quantos discípulos que são parte da comunhão familiar teriam que estar servindo Deus, mas estão sentados? Gozoso con lo que pasó, feliz con lo que pasó. La gente llegaba a admirar lo que Dios había hecho, pero él sentado. Porque o inimigo do sucesso não é o fracasso. O inimigo do sucesso é a falta do crescimento, quando eu já não quero fazer as coisas, ou quando eu permaneço sentado, que já parei a obra. Muito feliz com o que eu fiz. Tudo tá bom agora. As pessoas ficavam com admiração de ver o que Jesus Cristo fez com Lázaro, mas Lázaro estava sentado. Em quantas ocasiões seu testemunho? Em quantas ocasiões seu testemunho tinha que ser para servir Deus, mas você permanece sentado? Porém, um exemplo maravilhoso de uma mulher, no livro de Marcos, as palavras de Deus fala para nós, no capítulo 14, que quando Jesus desceu para Betânia, estava na casa quando estava falando com eles, e ele permaneceu lá, no Marcos capítulo 14, verso 3. E assim de importante é o que a gente tem que entender. Fala assim, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Olha os detalhes que fala aí. Veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, como um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. E o que eu estou tentando explicar agora? Ela veio e ungiu Jesus. O que ela recebeu, deu para ele. O que ela ganhou, deu para Jesus e ungiu Jesus. Com isso, custoso. E
continua falando no verso 9. O que falam as escrituras? Eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada em todo o mundo, o feito desta mulher será lembrado. Será lembrado. Olha isso. Isso é o que o Senhor está dizendo de nós, falando de nós. Por quê? Porque ela veio e derramou isso custoso. Ela não somente estava dando seu perfume, ela estava entregando seu futuro, seus planos, seus projetos. Tudo isso custoso, o valor do perfume, muito dinheiro que ela entregou, tudo isso era o futuro dela. Judas falou, se a gente tivesse vendido perfume, todo esse dinheiro para os pobres, imagine, falou ele. Mas essa mulher entregou tudo isso, todo o seu futuro, todos os seus planos, mas ela deu tudo isso para o Senhor. Não somente apresentou o perfume, ela apresentou seu futuro, seus sonhos, seus planos, seu trabalho, porque ela não tinha esse perfume somente por uma casualidade, que ela gostava disso. Não, isso era porque era custoso, era seu trabalho dela. Ela colocou tudo nas mãos do Senhor. E depois o Senhor fala, quando o evangelho do reino seja pregado em todo o tempo. Olha, estava falando do reino. Uma mulher que deu tudo, entregou tudo. Porque então, voltando ao exemplo do Tiago, quando fala que uma pessoa que não é confiável não pode receber nada. Porque essa mulher sim, recebeu. E o Senhor também recebeu o que ela estava dando para ela. Porque ele valorou o que ela estava dando para ele. Uma vez mais, o que aconteceu no livro do Malaquias? Porque eles não estavam dando honra para ele. Porque estavam dando para ele o que não tinha valor, o que estava doente, o que estava incompleto, o que eles não queriam. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Por que então a gente não prospera ministerialmente? Por que a gente não prospera nos grupos de comunhão, nas casas? Por que a gente não prospera como maridos, como mulheres? Porque ainda estamos fazendo coisas que não entregamos, que não apresentamos diante do Senhor. Como a gente pode ungir ao Senhor? Como essa mulher, não somente como perfume, mas entregando tudo. Porque eu honro aqueles que me dão honra, fala o Senhor. Eu dou honra àqueles que me dão honra. Essa mulher deu honra. Aunque muitas pessoas criticaram ela. Por um dos discípulos do Senhor criticou ela. Aunque sim fala que ela estava roubando. E por isso criticava, porque ele queria todo esse dinheiro para ele. Ela falou, a gente... Assim como falou Judas para ela, muitas pessoas falam assim de nós, o que você está fazendo? Está perdendo todo por servir ao Senhor, não faça isso. E quando eu falo que essa mulher entregou todo, não estou dizendo que ela não tinha nenhuma coisa mais. O que estou dizendo é que quando você entrega seu trabalho, não estou dizendo que quando você entrega sua profissão, seu trabalho, é porque você já não vai ter nenhum trabalho. Não estou dizendo isso. As Escrituras falam que nós somos preparados para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério. Então, isso não é que você
tire seu trabalho e não faça mais. O que estou dizendo é que você já pare de amar mais seu trabalho que a Deus mesmo. Você tem valorado mais sua família que Deus mesmo. Isso é uma das mais grandes mentiras que o mundo tem colocado. Que primeiramente é a família. E o mais importante é a família. Me deixa falar que tudo que originou a família, aquele que originou a família foi Deus. Aquele que desenhou a família foi Deus. Mas sabe por que o mundo fala isso? Para tirar de nós Deus do primeiro lugar. Para que assim a gente somente esteja pensando em outras coisas e fique confundida e aceite todas as coisas que o mundo fala. Jesus mostrou para nós que Ele dava mais valor ao pai que à sua mãe. O que você quer, mulher? Essa não é minha hora, falou para Maria. Com palavras diferentes, ele falou para ela: sinto muito, mas meu pai é mais importante. Eu vou obedecer o tempo dele. Muitas pessoas provavelmente pudessem ter falado: minha mãe, eu tenho que fazer tudo o que ela quiser. Não, Jesus mostrou que ele deu mais valor ao tempo do pai que ao que a sua mãe estava precisando. Também outro exemplo, como já falamos na segunda-feira passada, quando a sua família chega àquele lugar onde ele estava ensinando, eles estavam fora e falam para ele: sua família está fora. Mas ele deu lugar e fala: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. E não estou dizendo que ele não dava valor, não. Ele deu valor para eles, mas colocava o pai como o mais importante em tudo. Quando somos mulheres, damos mais valor à mulher e ao marido que a Deus mesmo. O mundo está nos levando a um desenho errado. E a gente já vê isso normal. Inclusive o mundo fala da nova normalidade, preparando-nos para um novo entendimento, onde eles podem enganar nós e trabalhar com nossa mente, e que a gente já não confia no Senhor mais. Como todos esses exemplos da família. Eu também olho aquele Neemias e quero também falar disso uma vez mais, quando ele começa e vemos ele que ele não deixa essa mediocridade ficar na sua vida. Lá no capítulo 6 do Neemias e verso 4, como ele deu honra a Deus. Fala lá, 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. E que foi o que ele respondeu? A obra que eu estou fazendo é muito mais importante. É boa. Você tem que reconhecer o chamado que você tem. E não somente estou falando do pastor ou do apóstolo, estou falando para todas as pessoas, todos os discípulos. Estou falando dos trabalhadores, dos chefes, estou falando de todos em geral. A obra que eu faço é boa. Ele deu valor, não somente tudo o que estava fazendo, mas também deu valor ao que Deus falou para ele. Quando você faz o que o sistema do mundo diz e o que o mundo diz, não está dando valor a Deus. E isso é desonrar Deus. E por isso você não recebe todas as promessas que Ele já falou para você e para mim.
E também vamos ver juntos lá no verso 8, quando continuam falando para ele e tentando ele. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Ele não deixou ser enganado. Não, ele estava maduro, entendido, sabendo o que Deus falou para ele. Ah, sim, o que eles estão falando pode ser verdade, o que as pessoas estão sugerindo. E não estou falando que você não ouça ninguém mais, que não ouça conselhos, não. Você tem que ter cuidado do quem está falando para você. Olha que o inimigo fez uso da mesma palavra de Deus para tentar Jesus. Porque falou, está escrito na Bíblia que ele vai enviar seus anjos para salvar você. Então ele estava tentando Jesus, mas Jesus entendeu. Neemias também entendeu e falou, não, 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 não. Eles não deixaram ser enganados, eles não aceitaram essas palavras como a igreja dos Efésios, que eles aceitavam tudo o que o mundo falava para eles. Uma vez mais, nesse versículo, uma vez mais como esse exemplo, no Efésios 4:17, porque eles viveram como os outros gentios. E o verso 20 fala, vocês não aprenderam assim a Cristo. Isso é mediocridade. E por isso eles sempre estavam sendo levados por todo vento de doutrina. Então, quão importante é entender a posição que agora nós temos que viver este novo capítulo para a Missão Cristo Calvário, que é o tempo da expressão de Cristo em nós. Revelar a Cristo, mostrar a Cristo, como aquilo que fala no Colossenses 3:4, quando Cristo, a vida de você seja manifesta. Esse é o ponto importante, nascidos de novo, mas Cristo não estava sendo expressado em suas vidas. Mas o novo capítulo que Deus está levando a Missão Cristã Calvário é a expressão de Cristo. O tempo de revelar, é o tempo de não deixar ser levados pelas falsas ensinanças, pelas falsas doutrinas, ficar maduros, firmes, com estabilidade, como Sadraque, que falou, não vou adorar seus deuses, não vou adorar a seu Deus, porque nós confiamos em o nosso Deus, confiamos nele. Quantas ocasiões o sistema, a família, o trabalho, as circunstâncias levam-nos para aceitar outras coisas? Isso é desonrar Deus. E isso é viver de uma forma medíocre. E lembre-se, vomitar, como falam nas escrituras, eu vou vomitar eles no Apocalipse, porque você não é quente nem frio. Está no meio. Isso, vomita o Senhor. Vou vomitá-lo. Então já entendimos. Por exemplo, os espias que foram enviados a reconhecer a terra, mas eles não somente reconheceram a terra, mas já deram suas opiniões. Quando você já dá sua opinião do que está olhando, do que Deus fala, e essa é a sua base, isso é mediocridade. Sim, fomos a reconhecer a terra, mas olhem esses gigantes. Essa terra é mais poderosa que nós, somos como gafanhotos. Isso não foi o que Deus falou. Quantas ocasiões o Senhor fala que a gente tem que fazer alguma coisa, mas nossos argumentos, nossas ideias, o que nós acreditamos é nossa base. Isso é mediocridade. Porém, Caleb e Josué foram estáveis. E depois Deus fala, todos os demais não vão entrar, mas Josué e Caleb, eles sim. A quantos de vocês Deus não deixa receber as promessas? Mas por quê?
Porque em algumas coisas nós derramamos o perfume e apresentamos isso diante dele. Com palavras diferentes, não estamos honrando ele, não estamos dando valor e prioridade a ele em todas as coisas que ele pediu para nós. E em alguma coisa que ele quiser que nós entreguemos para ele. Não para que não consigamos, mas porque temos que dar para ele não somente o primeiro lugar, mas o melhor lugar, a prioridade em todas as coisas. Esse é o ponto importante. Quando já entregamos tudo como ela, que entregou o perfume, todo o perfume. Ela entregou o futuro, ela entregou projetos, sonhos, ideias. Ela entregou tudo para Jesus. Há uma coisa que o Senhor está pedindo de você e algo que você não tem entregado para Ele é aquilo que tem você detenido. E por isso você não continua crescendo. Por isso o dia de hoje é um chamado para a Missão Cristã Calvário, para aprender como honrar Ele em todas as coisas. Para entender e manifestar assim. E assim como no céu foi ouvido aquele que é digno de receber a sabedoria, a riqueza, a honra. Olhe isso. Que assim seja ouvido aqui também na Missão Cristã Calvário. Que a gente redimida pela sua sangue. Que sim sabe como dar honra a Ele. E dar essa prioridade para Ele diante de todas as coisas. O mundo, dia de hoje, está atacando isso e tirando de Deus da vida dos homens e das mulheres. E é por isso que está enganando todos e fazendo coisas diferentes do que Deus estabeleceu e mostrando coisas diferentes, mostrando coisas que aparentemente são lógicas e normais. E quero falar disso como já do último, Neemias 6:11. E olhe o que fala aí. Porém, eu disse, olha o que diz. Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém que eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Olhe, decisões certas. E o que fala Tiago? Aqueles que não são capazes de tomar boas decisões não receberão nada. Falamos também de ser homens. Se algo o dia de hoje o sistema do mundo precisa, todo esse sistema do 2030, isso que o sistema do mundo está atacando é aos homens. Muitos países da Europa e dos Estados Unidos também, alguns banheiros, inclusive, já tem pintura de cor rosa. E o que é o que eles estão atacando? Em muitas escolas também, em muitos países, já estão deixando que os meninos, varões, façam uso dos saias. Então, olhe tudo isso. O que foi o que Sanballat e Tobias tentaram fazer dele? Tirar a hombria dele. Tentaram fazer ele sentir amedrontado e parar de mostrar essa hombria diante deles. Quando um homem para de expressar essa hombria, quando essa mulher não está mostrando essa força, não estou mostrando disso feminismo, não, estou falando de uma mulher forte, em conformança com a mesma forma de Cristo, como Deus, uma mulher responsável, que faz as coisas, que entende o modelo de Deus e o plano de Deus.
Quando a gente não está vivendo assim e há muita manipulação, como a igreja dos Coríntios, e deixamos nos levar pelo sistema, estamos desonrando Deus. O que foi o que eles tentaram fazer com Neemias? Não somente que parar a obra, mas que ele perdera a sua hombria. E o que é isso? É deixar de ser firme, leal, confiável. Que ele parar a obra. Isso é perder a hombria. Essa falta de ser homens valentes é desonrar Deus. A falta de expressar dessa mulher forte é desonra para Deus. Quando você faz as coisas diferentes e faz como o sistema do mundo está falando, está levando você para desonrar Deus. Assim como Sanbalat e Tobias, assim como as igrejas do Coríntios e das demais igrejas do Efésios. Deixaram de ser essas pessoas que mostravam o caráter e a genética de Cristo nelas. Porque quando eu não sou homem, estou falando que o que Ele colocou em mim e o gênero que Ele determinou em mim não é bom. Ele confundiu-se, Ele não fez as coisas boas e estou desonrando Ele. Por isso, assim como falei na segunda-feira passada, está chamando as mulheres para ser mulheres e os homens para ser homens, porque esse é o plano de Deus. E não deixemos que o sistema do mundo tenha influência, porque Deus honra aqueles que dão honra para Ele. Aqueles que não são confiáveis não vão receber nada, porque fala que as suas decisões, e vou falar assim como exemplo, são débiles. E vamos juntos saber esse verso de Tiago uma vez mais. As pessoas que não são confiáveis ou capazes de tomar boas decisões não receberão nada do Senhor. Há muitas pessoas, o sistema está mudando suas decisões, a sua identidade. É tempo de que entendamos como falou Neemias. Você acha que um homem como eu fugiria? Ele honrou Deus. Todos aqueles que honram Deus vão ser honrados por Ele também. É muito importante, então, que nós caminhemos no nome do Senhor e que entendamos quantas coisas a gente pode fazer. Por exemplo, quando eu prego o Evangelho, eu estou louvando e manifestando, mostrando sua glória. Quando eu estou fazendo o que Ele diz, eu estou mostrando a glória dele. Mas quando eu não estou pregando o Evangelho, eu estou desonrando Deus, porque não estou obedecendo Ele. Mas quando eu dou o discipulado, eu também formo e edifico a imagem de Cristo nos discípulos. Uma vez mais, quando eu prego o Evangelho, mostro sua glória. E quando dou o discipulado, edifico a imagem de Cristo nos discípulos. É por isso que ele falou, vai e façam discípulos, ensinando eles que guardem todas as coisas que eu mandei para vocês. Quando a gente não está fazendo isso, estamos desonrando Ele. Porque estamos desonrando o seu desenho. Lembre-se que David falava todo o dia, falando da lei, do desenho, todo o dia seja a minha meditação. Com palavras diferentes, sempre estou focado em todo momento que sua palavra fala. Meu trabalho e todas as coisas não podem tirar isso de mim. Eu estou focado no seu plano com responsabilidade. Quando há uma paixão que tira o lugar de Deus, dele na minha vida, isso vai parar a obra em você e não vai deixar você a continuar.
A pergunta é por que a gente não avança em algumas coisas. Porque há alguma coisa que pegou o lugar do Senhor na sua vida. Há alguma coisa que tirou o lugar do Senhor na sua vida. E isso é desonra. Por isso Deus chamou nós para honrar. Eu quero que você leia o livro do Malaquias, porque fala de muitas ocasiões da honra. Fala de como o povo desonrou Deus. Ele não achava importante o que ele estava dando para ele. Quando você já não acha importante o que está dando para Deus, isso é desonrar seu nome. E sabe o que é o mais importante? Que aqueles que estavam mostrando esse modelo eram os sacerdotes. Fala lá de um sacerdócio ruim. Ruim, muito mal. Mostram para nós sacerdotes que estavam errados. Que já estavam ensinando o povo a fazer as coisas ruins. A fazer coisas ruins. Porque quando alguma coisa tem uma repetição, então também tem uma reprodução nas demais pessoas. E aquilo que tem essa reprodução tem multiplicação. Quando eu sou ruim e faço as coisas incompletas e levo as demais pessoas para fazer isso é reprodução também e isso é uma multiplicação em todas as demais pessoas ao meu redor. Porque a mudança não é uma mudança se eu não mudei. A mudança não é uma mudança se eu não mudei. Se eu não mudo, então a mudança não tem importância. Eu posso pregar maravilhoso das mudanças. Eu posso pregar que todos têm que mudar e que nós temos que mudar. Mas se eu não mudo, então a mudança não tem importância. É por isso que o Senhor está nos levando a que entendamos como honrar Ele. Porque lembre-se, eu poderia falar muitos mais exemplos nas Escrituras. E lembre-se como Ele falou para o povo, vocês não vão ir à terra prometida porque não são confiáveis. Olha, então, essa importância de dar essa honra para Ele. Porque há irmãos que estão começando e estão caminhando porque estão dando valor e prioridade a Deus. E há muitos irmãos que já têm muitos anos na congregação, mas agora já estão vivendo medíocres, que já pararam a obra na sua vida. Mas vem uma pessoa nova e ele tem bons resultados e frutos. Em muitas ocasiões falamos, é o pastor e a culpa deles, é a culpa deles. Não, é porque você não está honrando Deus. E Deus hoje fala para você como aquela mulher que levou e apresentou seu perfume. Tudo que ela tinha. Muitas pessoas falam que esse perfume tinha o valor de mais de 1 ano de trabalho. Olhe tudo o que ela deu. E para mim, olhe isso. Um valor muito grande, porque ela entendeu como dar tudo para o Senhor. O Senhor está pedindo de você seu trabalho, não para que tire sua profissão, mas para que coloque Deus como prioridade.
porque seu trabalho pegou o primeiro lugar na sua vida. Seu trabalho pegou já o primeiro lugar na sua vida. Ou provavelmente o ministério pegou o primeiro lugar. Como a igreja do Efésios, muito trabalho, mas desonrando Deus, porque eles amaram mais os milagres, o ministério, fazer as coisas que Deus mesmo. Muitas pessoas amam mais os milagres que Deus. Muitas pessoas amam mais ser parte do grupo de louvor que Deus mesmo. Tudo isso é importante, mas temos que honrar Deus primeiramente, porque Ele vai honrar aqueles que honram nele. Assim que sim, trabalhe, estude, e o que Malaquias diz, de honrar a Deus. Isso pode estar acontecendo com pastores, com discípulos, com uma confusão de entendimento do que Deus é. Oh, Deus tem misericórdia, apóstolo. Ele vai aceitar tudo o que eu dou para ele. Não. Ele quer coisas excelentes, exatas, porque ele é fiel para ele mesmo. Justo em tudo. Assim que a Missão Cristã Calvário, a gente tem que aprender como honrar Deus. Honrar Ele é uma das coisas básicas da vida. É dar para Ele o valor, a prioridade e a importância, tudo. Tudo que nós é dele. Porque para que Ele seja tudo em todos, as Escrituras falam assim. Dar honra para Ele. Vamos continuar falando da honra. Porque se alguma coisa e uma mensagem tem que chegar todos os lugares, é que ele é digno da honra. Assim é como temos que ouvir que Deus está falando de nós. Que não seja ouvido somente no céu, mas também na terra. Falando da Missão Cristã ao Calvário. Missão Cristã ao Calvário é digna de receber honra. Por quê? Porque está honrando Deus. Deus dá honra a todos aqueles que dão honra para Ele. Porque Jesus recebeu honra? Porque Ele deu primeiramente honra para o Pai. Vamos lá juntos, que Deus continue mostrando e ensinando nós. Mas, acima do todo, demos honra para Ele. O valor e a prioridade que Ele é e que Ele precisa em nossa vida. Ele é o todo, é o Senhor. E se Ele é o Senhor, é tudo. Assim que vamos lá juntos, benções para suas vidas. Continuemos sendo edificados na fundação que é Jesus Cristo. Lembre-se que o nosso congresso no março, um congresso que vai ser cheio da presença de Deus. Martes 15 vai ser na